Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alan Murilo e hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa matéria de itinerário componente curricular Água Solvente Universal, da turma D. É, por gentileza, peço que vocês peguem seus diários de bordo para que a gente possa estar dando início às nossas atividades e para anotar quaisquer dúvidas que venham a ter. E, e hoje a gente vai estar dando mais enfoque no tema que a gente viu na semana passada, que se tratava de pegar. Como a gente sabe, é um termo novo, né? Um termo que foi cunhado recentemente e, e ele, por ser um tema novo, os estudos ainda estão avançando, mas a gente já tem algumas hipóteses que a gente pode trabalhar, né, em cima desse, desse, né, pegada hídrica. E para início, eu vou estar mostrando para vocês. A gente vai trabalhar um texto hoje que fala que é desse site aqui que eu vou mostrar para vocês, é o da EBC Especiais Água Invisível, né? É um especial, mas eu bolei aqui uma apresentaçãozinha de PowerPoint para trabalhar os principais temas, mas caso vocês tenham curiosidade depois em ver em ter uma maior amplitude desse tema, né? Eu sugiro que vocês estejam pesquisando por esse especial, né, da IBC, que ele dá uma aprofundada nesse tema. E para início de conversa, eu puxei aqui um gráfico, né, um pequeno comparativo aqui de a respeito do nosso, como eu posso dizer, a pegada hídrica per capita por ano, de acordo com os países, né? Isso aqui fica um infográfico para a gente dar dando uma analisada. A gente verifica que a China, né, que é a maior potência econômica atualmente do planeta, né? Chega a superar a americana, né? A economia americana. Então, a China na parte de manufatura, parte de indústrias, né? Praticamente quase que tudo que a gente consome de eletrônicos, de bens e materiais, né? Grande parte das empresas estão instaladas na China, mas a gente observa que a pegada hídrica per capita, né, por cidadão chinês por ano, ela dá um total de 1,07 milhões de litros. E o Brasil, né, a gente é atualmente a sétima economia, oitava, eu não me recordo de cabeça, mas é, a gente não está entre os primeiros, né? A gente tem um consumo praticamente o dobro do consumo chinês, né? E Portugal, que é um país pequeno, com população pequena, tem um consumo bem elevado também por ano, né, de 2,5 milhões de litros per capita, né? E os Estados Unidos, que é um mercado consumidor muito forte, uma economia muito forte também, tem quase que o triplo do consumo do mercado chinês, né? Então, do mercado a gente diz assim das pessoas, né? O consumo per capita ele se refere a todas as atividades, né? O consumo das pessoas, né? Tanto direto quanto indireto, que a gente viu que a pegada hídrica é essa água que a gente não enxerga, né? Na aula passada a gente deu teve uma primeira visão desse termo, mas sabendo disso, né? Dessa água que a gente não enxerga, essa água que a gente já consumiu, esse déficit que a gente tem, que não se refere ao consumo direto, né? Da água, no consumo que a gente faz para lavar roupa, para escovar os dentes, para tomar banho, para limpar a calçada. Esse seria o consumo direto. O consumo indireto, né, seria tudo aquilo que a gente faz uso, né, seja alimentício, produtos alimentícios, seja produtos têxteis, produtos industrializados, tudo que necessita de consumo de água para a sua produção,
nessa conta que a gente inclui a pegada hídrica. Então a gente pode perceber que o Brasil, né, tem um consumo bem maior do que um país igual a China, mas isso se deve a alguns fatores, né? A gente vai estar dando uma olhada no decorrer dessa apresentação, mas, por exemplo, a gente vai entender o que seria esse termo. Eu vou dar uma aproximada aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Mas a gente vai entender aqui o que seria esse aqui que eu estou mostrando na setinha, esse 10% fora de suas fronteiras. O que se refere a esse 9% fora de suas fronteiras, esse 20%, esse percentual a gente vai estar verificando do que se trata, né? Então, de acordo com alguns especialistas, né, do WWF Brasil, que é um órgão que faz trabalhos sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, é, a pegada hídrica ela vai atrelar aspectos como utilização indireta da água. Isso a gente já tem uma pequena noção, né? A gente já trabalhou uma parcela disso na aula anterior e também em algumas aulas que a gente teve antes dessa, que a gente já falou um pouco sobre essa questão da pegada ecológica que a gente deixa no planeta, né? Que são as coisas que a gente faz e que interferem, né, nos ecossistemas, todas as nossas atividades, mas especificamente sobre pegada hídrica é com relação a esse uso e consumo da água, né? Relação é direta com o nosso padrão de consumo, segundo esse especialista do WWF, o Bernardo Caldas Oliveira. Mas a ideia é promover um consumo consciente que repercute na redução do uso da água. Então, a gente ter uma pegada hídrica menor, a gente melhorar os nossos hábitos, a gente precisa. O estudo dessa pegada hídrica é justamente para isso, para a gente poder entender aonde e como a gente está empregando essa água que a gente consome, para que a gente tenha condições de fazer alguma coisa para diminuir esse consumo, tornar esse consumo mais racional. Levando em consideração o consumo indireto quantificado pela pegada hídrica, conforme o nosso, o nosso infográfico, né, lá do início da aula, né, a gente tem, sendo a sétima economia mundial, consome cerca de 2 milhões de litros de água por pessoa por ano. Então é uma quantidade excessiva, né, uma quantidade bem grande, considerável. Né, e para efeitos de comparação, a China, que é a maior economia atualmente do planeta, a pegada hídrica praticamente a metade. Então, nos leva a crer que os hábitos, o estilo de vida do povo chinês tem um padrão de consumo menor em relação ao gasto, consumo de água, do que o padrão de vida brasileiro, por exemplo, ou também de outras nações, né? É, vamos dar continuada. Então, a gente eu comentei a respeito lá no infográfico que a gente iria verificar o que seria esse percentual menor, né, que tá associado aqui ao lado, né, de 9% de suas fronteiras para o Brasil, 60% de suas fronteiras para Portugal, 20% de suas fronteiras para Estados Unidos. Esse percentual, meus amigos, se refere ao a exportação do invisível, que então a gente define como a água virtual. Então vamos dar um exemplo desse efeito dessa, dessa constatação, né, que os estudiosos de pegada hídrica definem. Água virtual é a exportação invisível dos recursos naturais. Quando o Brasil é um grande exportador de commodities, de bens, de matéria-prima, né? Quando o Brasil exporta proteína animal, carne de boi, carne de frango, suínos, é, quando o Brasil exporta suco de laranja, quando o Brasil exporta soja, milho, tudo isso
para gente produzir, né, essa enorme produção agrícola. Vamos dar uma verificada aqui, produção agrícola nacional para 2021, um exemplo. Produção agrícola no Brasil, 2021. Vamos ter uma ideia. A produção de grãos no Brasil, de acordo com é um site aqui do mesmo que fez a produção desse especial da Água Invisível, Agência Brasil. Eu vou deixar disponibilizado também ao final da apresentação o link para que vocês possam ter acesso a esse estudo. Mas aqui diz que a produção agrícola deve atingir 269,3 milhões de toneladas, segundo o Conab, né? E as condições climáticas podem reduzir a produção em 6,7%. Então, tá vendo que é tudo interligado, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de pegada hídrica, de pegada ecológica, de mudanças climáticas, tudo se interliga, né? São estudos que são feitos, né? E tudo acaba se interligando. A produção agrícola nacional de 269,3 milhões de toneladas. Então é muito. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas mundiais, se não o maior. Então, para toda essa produção, para que você consiga abastecer essa produção, consiga ter essa quantidade de toneladas produzidas pelo nosso país, tem que ter um gasto muito grande de água, pessoal. É isso que a gente está tentando fixar nesses estudos da aula passada e dessa aula de hoje. Que dessa aula de hoje eu digo essa aula que vocês estão vendo nesse momento, né? Porque para produzir todas essas 269 milhões de toneladas, quanto de água que não foi gasto? Visto que a gente viu na aula anterior, a gente conseguiu observar que para produzir, por exemplo, carne bovina, 1 quilo de carne bovina, são gastos 15 mil litros de água aproximadamente. Então, visto que esse gasto é um gasto muito grande, imagina para produzir 269 milhões de toneladas de grãos, só de grãos. Eu não tô nessa conta, a gente não está nem incluindo a produção de pecuária, né, de abate de animais, de frango, de aves, suínos, bovinos, toda essa outra parte também que é necessário um consumo de água muito grande para para que tenhamos bons números. Então, quando a gente está falando dessa água virtual, a gente se refere a esse percentual. O Brasil, 9% dessa pegada hídrica per capita, ela foi exatamente para fora das nossas fronteiras. Quando a gente produziu o frango, quando a gente produziu a soja, quando a gente produziu o suco de laranja e exportou, essa água que a gente gastou para produzir isso e exportou, é uma água que a gente não tem dentro das nossas fronteiras. A gente teve que produzir aqui, gastar da nossa água e depois foi exportado para outros países, né? Então, esse conceito de água virtual se refere justamente a isso, a exportação invisível dos recursos de uma região. Porque, como bem sabemos, né, diversos países não possuem quantidade necessária de água doce para que possa atender o consumo interno, mas exportam produtos que consomem diretamente esse bem, conforme foi dito, né? Mantém-se o impacto e exporta-se a água. Você está impactando, né, ecologicamente, está tendo o gasto, a pegada hídrica, e a gente está ainda exportando essa água, né? Que a água que a gente gastou aqui vai ser uma água que vai ser economizada em outro canto do mundo, né? O comércio indireto de água virtual vem ganhando espaço nas discussões entre as economias mundiais. Então, esse é um tema que atualmente está sendo bem estudado, bem procurado, avaliado essa questão, porque
Quando o Brasil exporta 1 quilo de carne bovina, retira 15 mil litros de água de seus recursos, né? E envia para outro país. Então, as nações começam a querer observar, parametrizar essas, essa, esses temas, né? Ter parâmetros para poder estudar maneiras de reduzir o consumo, tudo isso envolvendo a pegada hídrica, para que possa ter um consumo mais racional, que possa haver uma otimização em sua produção. É, e também 9%, né, da nossa pegada hídrica está fora do país. Então é referente a isso, né, que 9% da pegada hídrica brasileira é usada para essa produção de commodities, principalmente, e daí ela acaba sendo enviada, sendo endereçada para outros cantos do planeta. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro tema que o infográfico, que o especial da IBC trouxe para a gente, que é a respeito das reservas de água doce, né? A gente tem que 13,22% das reservas de água doce do mundo estão localizadas no Brasil, 10,07% na Rússia, 6,66% no Canadá, 6,58% nos Estados Unidos, 6,57% na China. Então, somados esses 5 países, que não obstante, não por acaso, são os 5 países maiores em extensão territorial do planeta, eles possuem 43% de toda a água doce do planeta. É muita água, localizada em poucos países. Então, devido à sua grande dimensão geográfica, esses países são privilegiados na questão de abundância de água. Só que o que essa abundância também acaba gerando, né? Apesar de mesmo sofrendo alguns conflitos por água doce já na América do Sul, a gente acaba vendo no noticiário produtores que perdem a sua produção por estiagem, por eventos climáticos. Ainda assim, a América do Sul possui a maior reserva de recursos hídricos do mundo, muito devido às suas grandes bacias hidrográficas. Bacia do Amazonas, bacia do Rio Paraná. Essa abundância de água acaba gerando um sentimento, ela acaba gerando uma sensação muito errada de que esse recurso é limitado, mas a água doce principalmente, pessoal, a gente já estudou bastante desde o início da matéria, aqui, desde o início do itinerário, que a água doce é um recurso limitado, sim. Ela, apesar quando a gente olha a abundância, a extensão do rio Amazonas, quando a gente olha a, o lago Baikal na Rússia, que é um lago de enorme profundidade, possui muita reserva de água doce dentro daquele lago, a gente tende a achar que esse recurso é limitado, mas ele não é, porque o recurso de água doce, a atividade humana pode acabar gerando distorções no microclima de uma região, pode acabar gerando distorções dentro do clima de um país devido às suas atividades. Um exemplo, pessoal, que eu acho bem interessante da gente ver como que a atividade humana pode acabar modificando todo o clima de uma região. Eu não vou dar detalhes hoje, mas nas aulas, talvez a gente possa a gente possa continuar e aprofundar esse tema, que eu não sei se vocês já viram a respeito do lago, não é lago, é o Mar de Aral. Mar de Aral na antiga União Soviética. Hoje em dia, né, ele é um mar que ele está secando. Está secando muito devido ao fato da na época, né? É uma breve história. Eu não vou conseguir me aprofundar hoje, mas
prometo que a gente pode fazer uma aula a respeito desse tema, que na antiga União Soviética mudaram cursos de alguns rios no, eu não lembro se era Azerbaijão. Ele é um mar localizado na Ásia Central, ó, entre o território do Cazaquistão e Uzbequistão. Então, na época pertencentes à antiga União Soviética, e fizeram mudanças nos cursos dos rios que desembocavam nesse mar de Aral. Acabou que, com o tempo, o mar foi secando e eles fizeram a mudança nesses cursos de rio para abastecer a produção de algodão que existia nessas regiões. E, e acabaram que, com o tempo, né, em um espaço curto de tempo, a gente pode dizer um espaço curtíssimo de tempo geológico, acabaram destruindo o mar, né? Temos fotos aqui, ó, por exemplo, o Mar de Aral no Uzbequistão em 1977 e com o decorrer do tempo, ó, após as mudanças que foram feitas, né, de 1984, 2000 e 2014. Vejam como esse mar foi castigado, né, devido à ação humana, e como que todo esse microclima, né, essa região foi afetada, porque essa grande extensão, né, de água, né, que ela formava nuvens, ela que fazia com que a região, o clima dessa região era muito influenciado pelo Mar de Aral, e conforme o tempo passou, ele foi sendo destruído e hoje é um clima totalmente diferente, e esse recurso se esgotou. Tinha uma grande atividade até econômica nesse mar, que era atividade pesqueira, e esse mar, conforme o tempo foi passando, a, a água foi secando devido a essas mudanças, e é um exemplo de como que se você olhasse esse mar aqui, ó, ele fala que a área dele era de 68 mil quilômetros quadrados, com uma profundidade média de 8,7 metros. Então, 68 mil quilômetros quadrados de água, de espelho d'água. Em praticamente 40 anos foi destruído. É um tempo curtíssimo, um tempo bem curto. Então, as nossas ações, ou toda atividade humana, ela tem que sim ser bem pensada, bem detalhada antes de ser executada, para que essa impressão de que a água é um recurso infinito, a gente não tenha essa sensação, essa visão errada. A gente consiga entender que a nossa atividade tem que sim ser bem dimensionada, bem trabalhada, para que ecologicamente o nosso planeta não sofra. Então, pessoal, como referência, né, como eu disse, fica aí esse texto para vocês estarem dando uma verificada nesse especial da EBC sobre a água invisível. Desde já, meu muito obrigado a todos que abriram a aula e que continuam conosco aqui, estudando mais sobre esse tema. E fica o meu muito obrigado. Até a próxima, pessoal.